Bom dia, eu me chamo Daniele Caro, este é o perfil Ler Espiritismo Juntos. A nossa proposta aqui é muito simples, ler um pouquinho por dia, algumas páginas por dia de Espiritismo, para criarmos esse hábito lindo da leitura, mesmo nos dias de vida corrida que temos, para deixar o nosso dia mais leve, para adquirir um pouco de conhecimento que liberta a alma. E decidimos começar pelo livro Nosso Lar. A ideia é toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então vamos lá, hoje está chovendo, então talvez tenha um barulhinho de chuva aí atrás. Tá um dia lindo. Então vamos lá. Recapitulando rapidamente, André Luiz desencarnou, foi para o umbral, ficou 8 anos no umbral, até que caiu em prece fervorosa, já cansado de sofrer, se entregou, foi socorrido por Clarencio, que é um dos ministros de Nosso Lar, a colônia para onde ele foi levado, aonde ele está em tratamento, já bem melhor. Tem Lísias que o acompanha, que o orienta, que cuida da saúde dele e que o orienta também, né? André Luiz, então, tá como um aprendiz numa nova cidade espiritual, como Lísias falou para ele ontem, no capítulo de ontem. Essa história tá maravilhosa, então volta lá e te inteira se tu não acompanhou até aqui, porque vale a pena ler com carinho, é muito aprendizado. Então vamos lá. Vamos à leitura do capítulo 9. Já estamos no capítulo 9 do livro Nosso Lar. Vou fechar meu café. E o capítulo 9 se chama Problemas de Alimentação. Vamos ver do que se trata isso. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu o generoso enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Lembrem que eles estão andando por uma parte da colônia Nosso Lar, né? Próximo ao prédio da governadoria, né? No capítulo anterior explica bem direitinho. Então eles estão passeando e André Luiz se cansou, né? Lembrem que André Luiz está em tratamento, já está melhor, mas está ainda em tratamento. Então André Luiz pediu para sentar um pouquinho. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Olha só, então ele tá contando que lá fontes de água colorida, né? Ele está presenciando essa cena maravilhosa. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Olha só, André Luiz está começando a entender que aquilo ali, toda aquela organização daquela colônia linda, organizada, todos trabalhando, demanda muita organização, né? Tá, e quem abastece aquilo ali tudo? Vamos ver. Por isso que ele sentiu falta ali do Ministério da Economia, tal qual nós temos, né, aqui na Terra. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa colônia assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais,
As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Olha só, o que eles estão falando aqui? Queriam mesas altas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Já vamos falar um pouquinho. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Tá, então vamos dar uma paradinha aqui, para a gente poder se situar. O que está acontecendo aqui? André Luiz olhou toda aquela estrutura e perguntou: olha, não tem um Ministério da Economia, como é que se abastece todas essas pessoas, todas essas estruturas? Aí o Lísias vai começar a contar para ele que há um século atrás, na colônia era diferente. Eles tiveram algumas questões relativos à alimentação em si. Ele fala ali, muitos queriam mesas altas e bebidas excitantes. Queriam continuar no plano espiritual reproduzindo os hábitos que tinham como encarnados. Cada um queria continuar vivendo exatamente, tinha uma linha dentro do nosso lar que queria continuar reproduzindo todos os hábitos que tinha no plano espiritual, na vida como encarnados. E a Dani chega lá, e a Dani quer tomar café, quer tomar o café dela, quer comer um bolinho, amanhã ela quer fazer churrasco, e a coisa começou a ficar meio desorganizada. Isso que Lísias está narrando aqui. Ele diz que somente o ministério, lembra que a gente viu que são 6 ministérios, que 4 que ligam nosso lar à terra e 2 que ligam nosso lar aos planos superiores. Somente um deles não foi afetado nesta questão, né? Que foi o Ministério da União Divina. Foi o único que ficou imune a esse problema. Foi um problema que aconteceu lá, né? Aconteceu uma desordem. Então Lísias contou, tá narrando isso para André Luiz. E agora Lísias continua dizendo que contaram para ele, né? Disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e a absorção de princípios vitais da atmosfera. O que quer dizer? O governador, diante de toda essa problemática, tendo que controlar inúmeros pedidos, desejos, vontades, né, dos mais diversos, imagina só, decidiu resolver o problema e trouxe 200 instrutores de uma esfera mais alta. Para quê? Para ensinar os habitantes do nosso lar a saber tirar a sua alimentação da respiração
e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Tá? Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. O fato é que aconteceu esse movimento de trazer instrutores para treinar os habitantes do nosso lar a absorver a alimentação de uma forma diferente, que não da alimentação, né? Que não era, que fique claro, não era exatamente o mesmo café, mas vamos devagar, para a gente poder entender, dentro das nossas condições de entendimento. Bom, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Enfim, então tinha linhas lá que defendiam que, como o nosso lar é uma colônia de transição, que era muito difícil para os espíritos fazer uma mudança tão brusca, né, da alimentação e dos hábitos de encarnados para uma total absorção somente da atmosfera. Achavam que não, que tinha que ter algum tipo de alimentação, né, que fosse bem próxima, que a gente faz na Terra, para que a gente não sofresse tanto esse processo. Essa era uma linha que era defendida dentro do nosso lar. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Olha só, viu? Tudo acontece lá. Vamos relembrar aqui que nosso lar é uma cidade espiritual, como André Luiz já usou, né? A analogia é uma terra melhorada, né? Então as coisas acontecem lá também, protestos públicos, né? Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Veja só. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, Lísia está contando, foi 30 anos nesse processo, né, de mudança, né, do padrão de alimentação. Porque muitos ficavam doentes, né, diziam que não dava, que aquela nova alimentação não dava. Os mais antigos resistiam, no que o governador recebia eles, explicava, proporcionava excursões desses espíritos mais rebeldes, mais resistentes, para outras colônias mais adiantadas, para mostrar para eles o quanto era bom, isso ia ser benéfico para a colônia. Tudo com muito amor, muita paciência, resistência mesmo do governador. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou essa luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abaster-se apenas do indispensável. Quer dizer, então o Ministério da Elevação, depois de 21 anos,
nós vamos com o governador. Vai ser essa forma. Então só tinha o indispensável, só distribuía o indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, em vista de numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Olha que interessante. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, forjavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Olha só. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Bom, é tanta coisa, tanta informação aqui, que vamos tentar ser breves, né? Porque a nossa intenção aqui não é entrar num estudo aprofundado. Eu aconselho, quem tem interesse, tem inúmeros estudos aprofundados do livro Nosso Lar, né? Do Haroldo Dutra Dias, mas de muitos outros também. É só digitar na internet, no Google, que vais achar. Porque a nossa ideia aqui é ler mesmo. Mas não tem como a gente não dar algumas explicações. O que Lísia está falando? Que o Ministério do Esclarecimento demorou muito para entender essa nova fase que o governador queria implantar, que era para o bem da colônia. Por quê? Como está dizendo aqui, como o André Luiz está narrando no livro, tinha pessoas, inclusive, com vícios de alimentação. Na colônia Nosso Lar, que é uma colônia de trabalho e de transição para planos mais elevados. Como pode ter espíritos com vícios de alimentação? Ele diz aqui, existiam, como é a expressão que ele usou? Intercâmbio clandestino, quer dizer, tinha contrabando. Chegava contrabando que vinha do umbral. E o umbral se aproveitava, os espíritos mais inferiorizados, né, que se encontravam inferiorizados no umbral, aproveitavam toda essa bagunça interna para fazer ataques. Por quê? Os ministérios que deviam estar cuidando da organização, da segurança, da colônia, estavam ali brigando por comida, brigando por objetos, brigando por coisas, né? Por coisas para satisfazer os seus desejos, na contramão do desenvolvimento espiritual do nosso lar. Então, tudo isso aconteceu. Fala ali, ó, que os mais esclarecidos da área da matemática traziam estudos científicos para o governador, dizendo, olha, a gente precisa de proteína para manter o corpo
o perispírito, né? Que o corpo do espírito é o perispírito, mas ele é, de certa forma, material, tá? Também aconselho a quem tem interesse estudar isso com mais profundidade, mas aos poucos aqui a gente vai entender, tá? Então, nosso corpo, depois que desencarnamos, se chama perispírito. E ele tem uma forma material, não igual à nossa, não tão densa, mas ele tem. Então, esses estudiosos traziam estudos para o governador, dizendo, olha, nós precisamos dessas ligações, nananã. E aí o governador, como não tinha o conhecimento, não deixava ele sem respostas, pedia auxílio para o Ministério da União Divina, trazia técnicos que explicavam, que combatiam, né? Iam lá e diziam, o estudo de vocês não corresponde por isso, aquilo, tudo com muita seriedade. Né? Nós vamos entender aqui que pode ser difícil para nós o entendimento de que tudo aqui tem explicação. Não é nada que a gente não possa entender e explicar, cada um de nós dentro das suas limitações e capacidades de entendimento, que são pequenas, tá? A gente não tem condições de entender tudo que acontece no plano espiritual, mas vamos devagar, né? O que nós conseguirmos entender já está ótimo e de bom tamanho. Vamos continuar. Terríveis ameaças. Vamos voltar um pouquinho para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Então, olha, existia até intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação de alguns moradores do nosso lar. Dado o alarme, o governador não se perturbou. O governador, ele é, né? Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Olha só, nosso lar estava em risco. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Bom, o governador, por 30 anos, resistiu com amor, com paciência, mas nós todos sabemos que tem momentos que, por amor, somos obrigados a tomar providências drásticas, e foi isso que o governador teve que fazer, né? Depois voltem e leiam, né, que ele mandou abrir todos os calabouços, porque quem teve que ficar fechadinho um tempo para pensar, teve que ficar fechadinho, mandou fechar o Ministério da Comunicação, que estava lá fazendo mau uso da comunicação, né, talvez para distribuir notícias ali que não estavam ajudando no processo, né? Ligou as baterias para defender, né, os ataques do umbral, impediu que fossem feitos socorros porque estavam acontecendo os intercâmbios ali que a gente já viu nessas idas no umbral, tá? Então, tomou medidas drásticas, amparado pelo Conselho do Ministério da União Divina. Lembremos, o ministério que liga nosso lar às esferas superiores. Bom, não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera por meio da respiração e água, misturado a elementos solares, elétricos e magnéticos.
A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser indignação do espírito manso e justo. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, então, regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao coração. Bom, então, nós vimos aqui que a alimentação ficou limitada à absorção, né, pela respiração e a água, né, onde elementos ali eram colocados. Aqui fala elementos solares. De novo, eu aconselho quem tem curiosidade a um estudo mais aprofundado, que nós não vamos entrar aqui. E que depois os próprios ministérios, que foi difícil, né? Vimos aqui que não foi fácil, foi uma fase de transição que foi difícil, porque foi imposta. Por quê? Porque por mais de 30 anos o governador tentou pelo amor, mas não deu, ele teve que agir de uma forma mais ríspida. Então foi uma mudança que causou ali um incômodo geral, né? Generalizado. Mas que depois disso tudo, o próprio Ministério do Esclarecimento, né, que era um ali bem resistente, admitiu que estava errado e que as mudanças tinham vindo sim para o bem de todos, porque estava uma bagunça em nosso lar. E no que eles contam aqui, que o governador chorou. E chorou porque disse que saber que agora, que a partir dali todos iam viver melhor, iam estar melhores, era a verdadeira alegria do coração dele, que foi isso que ele sempre quis, né? Lembre que o governador lá não tem pretensão de poder como aqui, de ser mais do que os outros. O governador lá já entendeu que o verdadeiro papel de um governante é de muito altruísmo, é de servir e não o contrário, não de ser servido, de ter poder. Então a gente não pode olhar o governador do nosso lar com esse olhar, né? Que a gente muitas vezes olha os governadores, os dirigentes do nosso planeta. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério, viu só? Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios de regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se à expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Porque ainda existem alguns ministérios que necessitam ter ali réplicas da nossa alimentação, porque chegam espíritos merecedores, né, de atendimento, merecedores de estar em nosso lar, mas que sim, ainda são muito ligados ao tipo de alimentação da esfera física e que eles não conseguem, eles acham que estão morrendo de fome, sofrem muito porque acham que estão com aquela fome, acham que estão com sede, né? Mas na verdade eles não estão, né? É como comparar assim, ó. Sabe quando quem já fez uma cirurgia, já passou por uma cirurgia, vai saber o que eu estou dizendo. Nós não podemos tomar água, né? E a gente está com soro. A gente está totalmente hidratado. Mas a gente sente aquela coisa que precisa tomar água. Mas a gente não precisa.
A gente está hidratado, mas a gente acha que precisa. Então chegam espíritos nessas condições que ainda precisa ser oferecida essa alimentação. Então, nos ministérios ali, que são mais próximos, né, que lidam mais proximamente com estes irmãos que estão numa primeira fase de atendimento, ainda há, tá, o abastecimento desse tipo de alimentação. Mas nos outros ministérios, com muito amor, muita sabedoria, até uma imposição mais forte, mais firme, paterna, né? O governador conseguiu dizer, olha, nós que já andamos, não precisamos comer, não precisamos das bebidas, dessas coisas. Nós devemos evoluir, né, nessa escala para, inclusive, poder orientar os que estão vindo. E depois que todos entenderam que assim deveria ser, tudo ficou muito melhor em nosso lar. Olha só, é como tudo tem história, que a evolução não dá saltos, que nós não vamos desencarnar e sentar na nuvem, né? Nós vamos continuar a obedecer a uma lei divina de progresso, vamos continuar evoluindo sempre. Então, essas histórias servem para que a gente veja como é, né, a realidade no plano espiritual, numa colônia, porque existem inúmeras colônias. Essa é somente uma colônia, né? Então isso é muito lindo que a gente consiga perceber. E aí, a última frase deste capítulo 9 diz assim: Lísias silenciou e me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Como nós, né? Porque tem muita coisa para ser refletida aqui, estudada, como eu falei, para quem gosta do assunto, tem muita coisa para esmiuçar, para entender, para estudar, né? Então, que fiquemos com essa reflexão de que há muito mais do que a gente pode conceber. Mas o importante é que comecemos a buscar o conhecimento, a dilatar a nossa capacidade de entendimento, né? Esticar o nosso elástico para que coisas novas entrem. E importante de tudo, aprendizado, desenvolvimento moral, para que a gente se torne pessoas melhores. Vamos começar o nosso desapego com os nossos vícios, né? Já aqui, para que a gente não sofra tanto como André Luiz, né? E que a gente não prejudique o nosso corpo físico, que é o nosso templo sagrado, né? Enquanto encarnados. Obrigada por hoje. Gratidão à espiritualidade que nos acompanha. Que seja um dia de muita luz e muita paz. Que assim seja.